Olá, fofoletes! Léo Dias aqui, e hoje eu tenho uma bomba que vai abalar completamente a internet e mostrar para vocês uma verdade que estava escondida há muito tempo. Acabou de vazar um vídeo tão explosivo que eu mal consegui acreditar quando chegou até mim. Vocês não fazem ideia do que o próprio João Guilherme revelou sobre seu irmão Zé Felipe. E quando eu digo revelou, é porque realmente foi uma exposição sem precedentes. Spotted, João Guilherme entregando o próprio irmão de uma forma que vai deixar vocês completamente chocados. E quando eu digo entregando fofoletes, é porque o que ele confessou sobre Zé Felipe explica muita coisa sobre o fim do casamento com Virgínia. Preparem-se porque essa revelação vai mudar tudo o que vocês pensavam sobre essa separação. Mas antes de eu mostrar para vocês esse vídeo devastador que está correndo nos bastidores, curtam esse conteúdo e se inscrevam no canal, porque vocês vão querer acompanhar todos os desdobramentos dessa bomba. E nos comentários, me digam, vocês estavam preparados para descobrir a verdade sobre o comportamento de Zé Felipe que Virgínia teve que suportar durante 6 anos? Agora, meus amores, para vocês entenderem a dimensão dessa exposição que chegou até mim, preciso contextualizar como essa revelação bombástica chegou ao público. Fiquei sabendo que João Guilherme participou de um vídeo que deveria ser apenas uma brincadeira inocente, mas acabou se tornando a maior exposição familiar que eu já vi na vida. Chega aos meus ouvidos que essa gravação foi feita para o canal do influenciador Romin, que propôs uma dinâmica aparentemente simples com os irmãos. A ideia era fazer perguntas do tipo: qual dos irmãos é mais em diferentes situações? Parecia inofensivo, né? Mas vocês não fazem ideia do que estava por vir, fofoletes. Vazou para mim que durante essa dinâmica foi feita uma pergunta específica que mudou completamente o rumo da conversa. Uma fonte bem próxima me contou que quando questionaram sobre quem era o mais mulherengo entre os dois irmãos, a reação de ambos foi extremamente reveladora. E aqui começamos a entender o que realmente aconteceu no casamento com Virgínia. Fiquei sabendo que Zé Felipe, quando ouviu a pergunta, imediatamente tentou se defender de uma forma que deixou todo mundo desconfiado. Chegou aos meus ouvidos que a reação dele foi suspeita demais para alguém que supostamente não tinha nada a esconder. Uma pessoa inocente não se desespera tanto para negar algo, vocês não acham? Uma fonte bem posicionada me contou que Zé Felipe tentou transferir a fama de mulherengo por irmão caçula. Vazou para mim que ele usou um argumento muito específico para tentar se livrar da acusação. E esse argumento, meus amores, é que vai mostrar para vocês como Virgínia foi vítima de uma situação muito mais complexa do que imaginávamos. Chega aos meus ouvidos que Zé Felipe disse algo que revelou muito mais do que ele pretendia. Fiquei sabendo que ele usou seu antigo casamento com Virgínia como escudo, declarando: era casado há 6 anos, tranquilinho. Mas vocês percebem a ironia dessa defesa, fofoletes? Se ele era tão tranquilo, por que o casamento acabou? Vazou para mim que João Guilherme não deixou essa tentativa de negação passar despercebida. Uma fonte bem próxima me contou que o irmão mais novo rebateu na hora e a sua resposta foi demolidora. E quando eu digo demolidora, é porque João Guilherme destruiu completamente a versão que Zé Felipe estava tentando vender. Fiquei sabendo que João Guilherme respondeu de uma forma que não deixou dúvidas sobre quem realmente conhece o comportamento do irmão. Chegou aos meus ouvidos que ele disse algo que fez todo mundo rir, mas que carregava uma verdade muito pesada. E essa verdade explica muita coisa sobre o sofrimento que Virgínia passou. Uma fonte bem posicionada me contou que a resposta de João Guilherme foi devastadora para qualquer tentativa de Zé Felipe se fazer de vítima da situação. Vazou para mim que até mesmo o influenciador Romin, que estava mediando a conversa, concordou com a versão do irmão mais novo. E isso mostra, meus amores, que a reputação dele não é segredo para ninguém que convive com ele. Chega aos meus ouvidos que essa exposição pública, mesmo que disfarçada de brincadeira, revelou algo que Virgínia vinha escondendo há muito tempo. Fiquei sabendo que durante os 6 anos de casamento, ela teve que lidar com comportamentos que nenhuma mulher deveria suportar. E agora entendemos por que ela decidiu se separar e recomeçar. Vazou para mim que essa revelação de João Guilherme confirma suspeitas que já existiam nos bastidores sobre o verdadeiro motivo da separação. Uma fonte bem próxima me contou que Virgínia não aguentava mais ter que fingir que estava tudo bem enquanto lidava com a falta de compromisso do marido. Fiquei sabendo que o comportamento mulherengo de Zé Felipe não era novidade para a família dele, e isso fica claro pela reação natural de João Guilherme ao expor o irmão. Chegou aos meus ouvidos que dentro de casa todo mundo já sabia da verdade, mas Virgínia tinha que manter as aparências publicamente.
Uma fonte bem posicionada me contou que essa exposição feita pelo próprio irmão é a confirmação pública do que Virgínia vinha sofrendo em silêncio. Fiquei sabendo que ela tentou salvar o casamento várias vezes, mas não é possível competir com alguém que não consegue se comprometer de verdade. Chega aos meus ouvidos que quando João Guilherme decidiu não encobrir mais o comportamento do irmão, ele estava na verdade dando voz a algo que Virgínia nunca conseguiu falar publicamente. Fiquei sabendo que essa é a primeira vez que alguém da família admite abertamente qual era o verdadeiro problema no relacionamento. Fofoletes, vocês conseguem imaginar como deve ter sido difícil para Virgínia conviver com essa situação durante 6 anos? Fiquei sabendo que ela tentou educar, tentou conversar, tentou fazer Zé Felipe entender que família exige comprometimento, mas aparentemente não adiantou nada. Uma fonte bem próxima me contou que o vídeo onde João Guilherme expõe o irmão foi gravado recentemente, na terça-feira passada, dia 22. E a coragem dele em não mentir sobre o comportamento de Zé Felipe mostra que até mesmo a família já estava cansada de encobrir a verdade. Fiquei sabendo que quando perguntaram especificamente sobre quem era o mais mulherengo, João Guilherme disse exatamente: "Você pode falar o que quiser, mas as pessoas sabem que é você." Chega aos meus ouvidos que essa frase destruiu qualquer tentativa de Zé Felipe continuar fingindo que era vítima da situação. Vazou pra mim que até mesmo o influenciador Romim, que mal conhece os dois pessoalmente, concordou com João Guilherme e reforçou: "Eu acho que o mais mulherengo é o Zé Felipe." Isso mostra, meus amores, que a reputação dele é tão conhecida que até estranhos conseguem perceber. Uma fonte bem posicionada me contou que Virgínia deve estar se sentindo aliviada ao ver que finalmente alguém da família de Zé Felipe teve coragem de falar a verdade publicamente. Chegou aos meus ouvidos que durante os 6 anos de casamento, ela se sentia sozinha lidando com uma situação que ninguém queria admitir que existia. Fiquei sabendo que essa exposição feita pelo João Guilherme vai muito além de uma simples brincadeira entre irmãos. Fiquei sabendo que ele decidiu parar de proteger a imagem do irmão porque viu o sofrimento que isso causou na vida de Virgínia e das crianças. Chega aos meus ouvidos que quando Zé Felipe tentou usar o argumento de que era casado há 6 anos, tranquilinho, ele esqueceu que justamente esses 6 anos foram de sofrimento para Virgínia. Uma fonte bem próxima me contou que ela aguentou comportamentos inaceitáveis por amor à família, mas chegou ao limite. Fiquei sabendo que a risada que rolou quando João Guilherme rebateu o irmão foi um momento de alívio para muita gente que já sabia da verdade, mas não podia falar. Fiquei sabendo que finalmente alguém teve coragem de falar o que todo mundo já pensava sobre o comportamento de Zé Felipe. Meus amores, esse vídeo que vazou mostra claramente que Virgínia foi vítima de uma situação que ela tentou resolver durante anos, mas que só dependia da mudança de comportamento do marido. E quando essa mudança não veio, ela tomou a decisão mais corajosa da vida dela: se separar e recomeçar. E lembre-se, fofoletes, no mundo dos famosos, a verdade sempre acaba aparecendo. João Guilherme mostrou que lealdade familiar não significa encobrir comportamentos errados. Às vezes, pôr a verdade é o maior ato de amor que podemos fazer por quem realmente amamos. Continuem comigo porque essa revelação promete render muito mais desdobramentos. Beijos e até a próxima bomba explosiva, fofoletes. E não esqueçam, curtam, se inscrevam e comentem o que vocês acham da coragem de João Guilherme em falar a verdade. Será que Zé Felipe vai responder ou vai tentar minimizar mais uma vez? Eu quero saber a opinião de vocês sobre essa exposição familiar que ninguém esperava.